Raciocinando primeiro assim, né? Qual é o primeiro passo ali? É você definir aquilo ali dentro da questão das lesões fundamentais. Então aí você vai definir que você está vendo uma úlcera ali. E se você definir que você está vendo uma úlcera naquela região ali, você vai colocar na sua listinha, vai abrir a gavetinha das úlceras e vai colocar na sua listinha todas as possíveis lesões ulceradas que você conhece, e invariavelmente vem na cabeça aquela questão que a gente pensa sempre da questão do câncer de boca. Como é que vai fazer um trauma lá no assoalho da boca? Então talvez essa seja a grande dúvida dos colegas. Tá lá no assoalho e é uma úlcera. Como eu faço para traumatizar o assoalho? Mas a gente está passando aqui um ponto importante da história. Eu não comentei com vocês, que é coisas da anamnese. Então a primeira questão é: esse é um achado clínico ou foi a queixa principal do paciente? Gente, isso foi a queixa principal do paciente. Ela veio consultar por causa da ferida. E quando o paciente vem consultar por causa da ferida, normalmente é porque ela está sintomática. Normalmente é porque ela tem dor. Se nós voltarmos para o raciocínio do câncer, quando o paciente tem lesões de câncer grande, é normalmente porque ele não valorizou a lesão justamente porque ela não tinha dor. E essa é a grande armadilha. Mas olha só, se o paciente veio consultar porque é a queixa principal a lesão, porque aquela úlcera ali, ela promove dor, desconforto, isso é um ponto importante para a gente não pensar ou talvez não colocar no topo da nossa lista de diagnósticos diferenciais o câncer de boca. Tá, ele tem que estar na lista, é justo, é perfeito, mas quando o paciente queixa de dor, e aí a gente precisa explorar melhor sempre essa conversa, né? O cara diz assim: eu tenho dor, mas tem dor de que maneira? Porque isso é muito vago. Então você precisa trabalhar melhor essa questão com o paciente. Não, mas a dor é intensa, ela é diária, ela é espontânea, ela é quando você se alimenta, é só de vez em quando. Tenta quantificar essa questão da dor. Todos esses pontos vão ser importantes no nosso processo diagnóstico. E olha, tem uma outra questão assim que também a gente deve levar muito em consideração. Quando começa a olhar muito lesão, começa a olhar muito língua, bochecha, lábio, tende a esquecer dos dentes, né? E o contrário acontece, né? Quando a gente está muito focado na parte dentária da odontologia, na parte restauradora, preventiva, na dentística, na pele, na estética, também a gente está muito focado nos dentes e está pouco focado nas demais estruturas. A gente precisa equilibrar isso. Então a gente foca muito ali na questão de ver a ferida, porque ela é a queixa, mas isso está longe dos dentes. Mas se a gente observar o rebordo ali da mandíbula, a gente vê no caso ali que tem próteses instaladas, tem próteses sobre implantes. E a nossa anamnese, ela deve envolver essa questão odontológica também. A gente não deve fazer perguntas só sobre o estado de saúde do paciente, história da queixa atual, mas a gente precisa saber também da história dele com a odontologia em si, se esse tratamento foi feito há mais tempo ou não, o que foi feito ali, como é que evoluiu a cirurgia. E aí a paciente contou o seguinte: olha, eu coloquei os implantes aqui, mas já faz alguns meses. E ela não faz essa relação de causa e efeito de instalação de implantes com o aparecimento da ferida ali, com o aparecimento da úlcera. Então vê bem, começa o nosso trabalho aí de detetive, tá? A gente pensa muito em dente, e aí esquece a mucosa, a gente pensa muito na mucosa, e aí esquece dos dentes. E a gente precisa lembrar que tudo isso vai trabalhar junto. Então você vai fazer um trabalho restaurador, extenso, aí monta em articulador, vê todo o relacionamento dos dentes ali, como está a adequação da questão de oclusão, se está tudo funcionando direitinho, mas às vezes a gente esquece que isso também vai se relacionar com as partes moles, que a relação não é arcada com arcada, mas é arcada com todas as estruturas que estão ali em roda. E nesse caso aí, o paciente venha com aquela convicção de que realmente ele tinha uma lesão maligna. Então ele não fazia relação com a instalação dos implantes, porque isso apareceu meses depois. A prótese foi cimentada, construída, ele foi liberado pelo implantodontista. Ele chegou a procurar depois outro colega,
E aquilo, quando você faz aquele exame ali clássico, que você tem essa imagem que a gente viu aqui, você realmente não percebe essa relação. Parece que as coisas elas estão distantes lá uma da outra. Mas é justamente esse relacionamento, essa mobilidade, essa interação dos tecidos moles que a gente precisa buscar no nosso exame físico e fazer um exame físico um pouco diferente do tradicional. Lá no curso Curar Transforma tem uma aula só sobre isso, onde a gente explica bem direitinho como fazer esse exame. E qual é o medo aqui? O medo aqui é se você, ao invés de ter uma úlcera traumática, você tivesse essa lesão no assoalho bucal. Esse é o medo do paciente e esse é o nosso medo também. E é justamente essa uma das barreiras que nos impede de fazer estomatologia, quem não está com isso na vivência do dia a dia do consultório, de você ter um câncer ali e não saber.